Muito boa noite, meu caro telespectador do nosso canal 3, TV Imperial. Estamos mais uma vez com você na apresentação do programa Cidade em Revista. Vale mais uma vez aquela explicação que eu sempre faço questão de deixar no ar para que não haja maiores dúvidas sobre a validade do programa. O que eu quis dizer, sempre digo, e estou dizendo de novo, é que ao final do programa você passa a ter o direito, né, de realizar o que eu sempre chamo de juízo de valor, ou seja, de tudo que vier a ser dito por mim ou pelo entrevistado que aqui estiver, ou sem entrevistado, tudo aquilo que eu disser, você passa a ter o direito de analisar e até contestar, se você achar que a maneira pela qual eu encaminho as coisas estão erradas. Você tem esse direito, afinal de contas, você é o nosso telespectador. E é por você que a gente faz todo esse trabalho de programação, não é? Muito bem. Então, programa de hoje, eu só queria me lembrar e queria lembrá-lo também de um assunto. Veja que situação interessante. A nível municipal, daqui a pouco nós vamos falar de uma coisa que está assim preocupando muita gente. O que é? As eleições municipais do ano que vem. Sabe por quê? Porque hoje é dia 14 de outubro e no dia 4 de outubro se encerrou o período em que a gente pudesse falar a respeito das inscrições partidárias para alguém que pretendesse ou pretenda concorrer às eleições municipais do ano de 2020. Por quê? Porque nós vamos ter eleições municipais para prefeito, vice-prefeito e Câmara de Vereadores. Então, só para se ter uma ideia, né, nós vamos ter, por incrível que pareça, nós temos, virou a página aqui, nós vamos ter 5.568 câmaras municipais, que vão totalizar 57.931 vereadores que estarão eleitos. Só que tem um detalhezinho. E se vier o voto distrital, como é que faz com esse pessoal? Mas aí tem um outro problema, que é esse o problema que eu quero trazer. Vejam, 57.931 vereadores serão os eleitos. Muito bem. Agora, ninguém está dizendo aqui, ou ninguém disse até agora, a maneira pela qual vai acontecer a eleição. Por quê? Porque tem sido feita assim uma espécie de silêncio sepulcral sobre o voto distrital misto. E por quê? Porque o voto distrital, para a gente ter uma ideia, é um voto em que você, eleitor, sobretudo em eleições municipais, né? Sobretudo nessa eleição municipal, você passa a saber que, por exemplo, no bairro onde você mora, existem, por hipótese, 3 candidatos a vereador. Um do partido A, um do partido B e um do partido C. Só que esses 3 candidatos a vereador são candidatos dos seus partidos naquele bairro. Por quê? Porque aquele distrito eleitoral abrange o bairro onde você mora, talvez mais 1 ou 2 bairros. E por quê? Porque em outros locais, pela densidade populacional, talvez um bairro só vai ter o que a gente chama de distrito eleitoral. Vou apenas dar um exemplo, né? Quem sabe perfeitamente que quem mora no bairro do Alto da Serra, porque veja bem, o que é o bairro do Alto da Serra? Ele pega, no meu entendimento, desde o meio da serra, quando existe
a divisão entre Petrópolis e Magé, começa ali o bairro, o município de Petrópolis, do bairro Alto da Serra, que é o meio da serra. Então você vem subindo até o Alto da Serra, o Alto da Serra. E aí você tem, quem sobe sabe que a esquerda de quem olha vai pegar ali Chácara Flora e não sei o quê, né? Tudo isso dentro do bairro Alto da Serra. Mas você olha à direita, tem lá o Morro da Oficina, que também é bairro Alto da Serra. E andando mais adiante, você vai encontrar, por exemplo, né, o bairro Morém, que é um bairro também intimamente ligado ao bairro do Alto da Serra, que também, por sua vez, se liga ao... Talvez eu esteja dizendo uma bobagem, mas pode ser, ele se liga também ao bairro da Praça Pasteur. Tem ali o Castelânia, né? Aí tem o Olavo Bilac, mas ali você já pega, sei lá, Castelânia com o Olavo Bilac, você já pega Indaiá e uma série de outros locais que podem perfeitamente constituir um outro distrito eleitoral. Assim como, por exemplo, quando eu me lembro de onde eu moro, que eu moro na Mosela, então eu tenho no bairro Mosela, que não é só a Mosela, é a Mosela, é o Batalhar, é a Fazenda Inglesa, o Moinho Preto e inclusive outros locais da Mosela, né? Quarteirão Pequeno e será tanto lugar que pode perfeitamente constituir um distrito eleitoral. E aí sim, em função da quantidade de partidos que estejam competindo ou tentando competir nessa eleição, você vai ter em cada bairro desse um candidato daquele partido, não é? Então, no caso de todos os partidos, candidatos naquele distrito eleitoral. Ele não pode ter, por exemplo, quem é do distrito Mosela-Bingen, por exemplo, ele não pode ser votado no Alto da Serra. Ele não pode ser votado em Cascatinha, porque o distrito eleitoral é um. E esse, se ele está no distrito Bingen-Mosela, ele não pode ser classificado como possível candidato do bairro Cascatinha, do bairro Carangola. Nenhuma chance. Então, essa briga do voto distrital, que ainda não está em definitivo, digamos assim, deglutida pelos partidos, porque o negócio dos partidos é outro, eles preferem que o candidato a vereador ele tenha votos que abranja toda a geografia municipal, não é? Eles preferem assim, só que o voto distrital é uma conquista do povo. E eu quero só saber a razão pela qual se faz hoje silêncio sepulcral sobre a maneira pela qual vai acontecer a eleição do ano que vem. Até porque eu fico pensando, o que será que o Poder Judiciário, no caso, né, o Tribunal Regional Eleitoral, TRE, como é que o Tribunal Regional Eleitoral resolverá essa questão? Já começou a resolver? O que a gente tem visto por aí é o tal voto, aquele voto que você mete lá o dedão, né? E por isso mesmo você passa a ter a condição de saber que você não precisa nem mais do título. Mas só que tem uma coisa, eu não sei se esse voto vai prevalecer no estado inteiro. Sabe-se que no município do Rio de Janeiro, que é a capital do nosso estado, esse voto vai prevalecer. O que não impede o outro voto também nos arranjos que são feitos pelos políticos. A verdade é essa. Vamos ver o que é que vai acontecer. De qualquer maneira, eu tenho para mim a impressão que toda essa pressão, no sentido de abafar
a possibilidade do voto distrital, ela tem uma outra colocação, que é uma colocação de interesses, digamos assim, de interesses de terceiros, que a bem da verdade não tem nada a ver com a eleição municipal. São os deputados estaduais e os deputados federais e os senadores. Por quê? Porque já imaginaram vocês um distrito eleitoral que abrangesse, por exemplo, Areal com São José do Vale do Rio Preto, que teria direito, por hipótese, a um deputado. E esse deputado, então, seria aquele mais votado dentro do perímetro, digamos assim, dentro do Distrito Eleitoral Areal São José do Vale do Rio Preto. E aí eu me pergunto, quantos candidatos estariam em condições de beliscar esse voto nos dois municípios? Que aí não se trata do voto municipal, mas é o voto estadual. E esse voto estadual, ele ainda vai trazer para o Senado Federal, para a Câmara dos Deputados Federais e para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio. E quando eu digo Assembleia Legislativa do Estado do Rio, eu digo para vocês a Assembleia Legislativa de São Paulo, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a Assembleia Legislativa do Ceará, a Assembleia de Paraíba, a Assembleia de Pernambuco, quer dizer, cada estado, são 27 estados, né? Então, são 26 estados mais um Distrito Federal. Então, você tem 27 locais, logradouros, onde vão acontecer o voto distrital. E aí vem a minha colocação. Será que vai ter voto distrital no ano que vem? Repito, daqui a 3 anos. Sabe por que eu digo isso? Pelo seguinte, se você fizer uma análise, ou se você até me propõe talvez a conseguir o relatório final da eleição passada, onde foram eleitos deputados e senadores e deputados estaduais. Nós vamos verificar que tem deputado eleito, tem senador eleito, senador em todo caso, tudo bem, separa um pouco, mas o deputado eleito, tem deputado eleito que teve voto no estado inteiro. Eu quis dizer assim, tanto ele teve voto como em Petrópolis, como teve também em Bom Jesus do Itabá. Minha moto até sumiu, tá vendo? Em Bom Jesus do Itabapuana, em Angra dos Reis, em Teresópolis, em Friburgo. Então, ele conseguiu amealhar toda essa votação, assim, pingando aqui, ali e acolá. Só que no voto distrital, ele não terá mais essa condição. Por quê? Porque ele estará sendo representante de um distrito. E é só naquele distrito que ele vai ter que trabalhar a sua eleição. E aí, como ele até agora trabalhou no estado inteiro, não sei se ele vai ter chance de buscar, de alguma forma, a eleição no seu distrito. E qual será o seu distrito? Aí que vem o engraçado. O distrito é aquele que é onde ele vota. Ele faz parte daquele distrito onde ele vota. Então, gente, não sei. Eu, inclusive, imagino e espero, mais adiante um pouquinho, que a gente consiga trazer aqui no canal, né, nos meus programas, possíveis dirigentes partidários de Petrópolis, né, para que a gente possa saber quais serão os possíveis candidatos a prefeito, quais serão os possíveis candidatos a vereador, separados por distrito eleitoral. E aí é que eu fico meio assim na dúvida, será que vamos ter o distrito eleitoral ou será que nós vamos ter a eleição do modo como vem sendo feito até então? Você é candidato do partido X e por isso mesmo você, porque é candidato, tem o direito de receber votação, não é? Desde
cada bairro teria no distrito, na votação distrital, candidato. Mas no caso, não sendo eleição distrital, você tem votação para receber no município todo. Você só não vai ter voto em Areal, nem em São José do Vale do Rio Preto, porque Areal e São José do Vale do Rio Preto já são 2 municípios que terão lá candidaturas de prefeito e candidaturas de deputados, assim como Três Rios e Paraíba do Sul também terão os seus candidatos. E aí eu me pergunto, se isso acontecer, como é que nós vamos ter aí o voto distrital? Porque a essa altura, pelo tempo decorrido desde o lançamento e a certeza do voto distrital aos dias atuais, já era para a gente saber pelo TRE quais seriam os distritos eleitorais de Petrópolis. Porque na eleição de 2 anos depois da eleição municipal, os distritos eleitorais serão estaduais. Por isso é que eu falei, naquele exemplo que eu dei, de São José do Vale do Rio Preto com Areal, são 2 municípios que provavelmente vão se fundir num só distrito eleitoral. E por quê? Porque, ao que me consta, a Assembleia Legislativa conta com 70 deputados. Nós temos 27 municípios, né? Juntando com o município da capital, que é o Rio de Janeiro. São 27 com ele. Pô, muito bem. Então, pela capacidade eleitoral que eu quis dizer, é pela quantidade de eleitores, é que você vai chegar à conclusão, por exemplo, de que o município do Rio terá que ter uma bancada maior do que as outras. Por quê? Porque no Rio de Janeiro você deve ter lá, sei lá, 3 milhões de eleitores, talvez menos um pouco, mas não é menos verdade que em Nova Iguaçu, que em São Gonçalo, que em Campos, você também tem mais de 1 milhão de eleitores. Então, automaticamente, quando chega no município como Petrópolis, que tem 300 mil, então, se São Gonçalo tem direito, por exemplo, a 6 deputados estaduais, Petrópolis terá direito a 3. E eu diria para vocês, e hoje quantos são? Quantos são os deputados estaduais eleitos por Petrópolis, desempenhando o seu trabalho em favor de Petrópolis? Quantos? Que silêncio, hein? Sabe por quê? Porque o único deputado que nós elegemos está sub júdice no momento, que ele cumpre uma prisão domiciliar, se é que não, nem é domiciliar, ele está preso no Rio de Janeiro. Porque quem mais é deputado estadual de Petrópolis, sabidamente? Aí eu começo a me perguntar, quem? Não conheço. Deputado federal? Eu conheço. Existe, pelo menos em Petrópolis, um deputado federal, que parece que o nome dele é Daniel Silveira, se eu não me engano. É isso, né? O Daniel Silveira é o nome dele. Então, esse é um deputado federal que se elegeu por Petrópolis. Embora eu queira acreditar que ele possa ter tido votos em outros municípios. Mas ele, pelo menos, a gente sabe que o título de eleitor dele tem uma vinculação com Petrópolis. Ele é eleitor de Petrópolis. Por isso ele se elegeu por Petrópolis. Agora, quantos deputados com assento à Assembleia Petrópolis terá? Essa é a pergunta, porque são 70 cadeiras. Então, essas 70 cadeiras terão que ser divididas pela capacidade eleitoral de cada município. Eu acho até que quando eu falei na junção de São José do Vale do Rio Preto com Areal para um deputado, não é menos verdade que naquela região
do Norte e Nordeste do estado do Rio, você vai ter também municípios pequenos, também com um representante. Mas tem uma vantagem. Sabe qual é? São José e Areal, se tiver um representante, nós eleitores também do lugar saberemos que o nosso representante que se elegeu é o deputado fulano de tal. E como tal, é o deputado fulano de tal que nos representa. Ele é o nosso representante. Não é o meu caso. Eu digo, quem é o eleitor de Areal, quem é o eleitor de São José do Vale do Rio Preto, sabe perfeitamente que o representante deles na Assembleia é fulano. Assim como quando você chega na Câmara Federal, que são 46 cadeiras, veja, são 92 municípios, mas são só 46 cadeiras. Por incrível que pareça, 46 vezes 2 dão exatamente 92 municípios, 92 cadeiras, sei lá. Mas não importa, quer dizer que são só 46. O que daria para mim dizer assim, cada município tem direito a meio deputado? Não. Isso aí de acordo com o número de votos registrados em cada município, em cada distrito eleitoral, você passa a ter a certeza, por exemplo, de que Petrópolis terá direito a 3 deputados federais, que hoje tem um só, mas pode ter 3. Aí alguém vai dizer assim, não, peraí, você está enganado, Petrópolis tem mais de um. Está bem, quem é? Aí eu pergunto, se a votação desse outro candidato foi suficiente para ele se eleger independentemente dos votos que ele obteve no Rio de Janeiro, em outros municípios do estado, em próprio São José do Vale do Rio Preto, Areal, que eu sei que ele teve votos. Eu não estou contra ele não, gente. Não é esse o aspecto. Eu acho até que tem muita gente que achar que ele se garantirá sendo candidato por Petrópolis, mas juntando com São José e Areal, se juntar os 3 municípios, ele vem e ganha até, sei lá. Mas não importa, o que eu quero mostrar é que nós, eleitores, nós, povo, queremos saber o seguinte, afinal de contas, o que é que eu tenho que fazer para poder caminhar na eleição do ano que vem, que eu tenho que votar em prefeito e em vereador? Como vai funcionar? Vai valer aquela encrenqueira toda de até então? Ou nós vamos ter uma eleição bem mais comportada e bem mais atualizada pelo voto distrital? Essa é uma pergunta. Realmente, eu não sei o que pretendem os nossos legisladores e o que pretende também o nosso sistema eleitoral via judiciário, não é? Porque se a gente olhar direitinho, quem terá que definir o sistema eleitoral distrital são os deputados, que não têm o menor interesse em resolver isso aí. Para eles não interessa. Para eles o interessante é que permaneça tudo como dantes do quartel do Abrantes, ou seja, que fique como está, que o deputado possa ter voto lá no alto, lá em cima, em Bom Jesus do Itabapuana, só não pode ter voto em Bom Jesus do Norte, que lá já é Espírito Santo, mas Bom Jesus do Itabapuana, Itaperuna, e vai por aí. Se ele pode ter voto, e vai ter voto aqui, aí ele vai se dizer candidato por Petrópolis. Só que lá, em Itaperuna, ele vai dizer que também é candidato de lá. E aí, afinal de contas, eu me pergunto, na hora da distribuição dos valores que ficam a favor de cada deputado, como é que fica a distribuição dessa grana? Não sei, eu não sei. Eu acho até que no arrebento os caras também não sabem, mas eles não estão preocupados com a divisão da grana, não. Estão preocupados em se elegerem. E aí, eu não sei.
Sinceramente, eu acho que nós, povo, precisamos de alguma forma modificar a nossa maneira de encarar o sistema eleitoral. Me lembro perfeitamente de algumas pessoas que disseram abertamente que iriam votar em quem lhes desse alguma coisa, porque depois da eleição os eleitos simplesmente desaparecem do mapa. E, de uma certa forma, eu acho que esse desaparecimento é verdadeiro. Porque se você olhar direitinho, até pelos veículos de comunicação, você fica sem saber que tipo de trabalho está sendo desenvolvido por esse ou por aquele candidato que se disse eleito por um município qualquer. Não sei. Até porque nós temos hoje o possível Daniel Silveira, que é deputado federal, eleito por Petrópolis, ao que consta, né? Ele foi eleito por Petrópolis, mas me parece que ele teve muito voto também fora daqui. Isso não quer dizer nada. Mas ele pode ser candidato à reeleição por aqui. Ou ele pode ser perfeitamente candidato a prefeito aqui no ano que vem, pelo partido dele ou por outro partido, não importa. Pode ser candidato. Porque ele hoje, embora deputado federal, nada o impede de que ele seja candidato a prefeito. É uma questão dele querer e uma questão do partido dele entender como vale, vamos dizer assim, como válida a sua candidatura, assim como ao lado dele tantos outros cidadãos estarão participando da eleição como candidatos a vereador. Só não sei se no voto distrital ou no voto comum, porque para o prefeito a gente já sabe que o voto não é distrital. Por quê? Porque ele vai ter voto no município inteiro. O prefeito pode ter voto em tudo. Só que o vereador não. Se a eleição for distrital, aí não tem jeito. Ele vai ter que segurar a peteca e vai ter que se eleger no seu distrito eleitoral. E aí vai acontecer também uma coisa interessante, que lá na frente, muita gente que votou em alguém vai ficar zangado, porque de repente o seu candidato a vereador teve, por exemplo, 1000 votos e não se elegeu. Sabe por quê? Porque no voto, no distrito eleitoral dele, 2 cidadãos que tiveram, lá que tinham 2 vagas, um teve 1.100 votos e o outro 1.030 votos. Ele teve 1000, dançou, porque no bairro vizinho teve um cara que ganhou com 600 votos. Pode acontecer, mas isso é o voto distrital. Ah, mas você não pode partir da ideia de que quem teve 1000 vai perder para o cara que teve 600, não é isso aí. Quem teve 600 está num contexto de um grupo menor de eleitores. Por isso ele ganhou com 600. Como de repente você vai ter alguém que nós temos visto isso aí até em outras eleições. Eleição para deputado federal, em que você teve tanto voto que elegeu a ele e a mais 2 ou 3 que vieram atrás dele. Mas que se você olhar direitinho, aqueles 2 ou 3 não se elegeriam. Se elegeram pela votação do primeiro. Então, na soma, é que os outros 3 entraram. Isso aí é uma coisa interessantíssima, que não pode, no meu entender, pode até acontecer, né? Mas no meu entendimento não dá para acontecer, porque pelo voto distrital você vai determinar a quantidade de vereadores eleitos por um bairro, que aliás eu estou chamando de bairro, mas estou errado, por um distrito eleitoral, que pode ser um distrito que ajunte 2 ou 3 municípios. Ele pode ser, ao mesmo tempo, ele pode ser, por exemplo, Morém com Alto da Serra, 3 vereadores, os 3 melhores, mais votados estão eleitos. Mozela com Bingen, 2 vereadores, os 2 mais votados estão eleitos.
Ah, mas não são do mesmo partido, não importa. Importa é o voto, a quantidade de voto de cada um. Então, minha gente, eu acho que o voto distrital seria, no meu entender, o grande, vamos dizer assim, o grande divisor de águas dessa história. Por quê? Porque eu vou ficar muito feliz de saber que no bairro onde eu moro foram eleitos 2 cidadãos que vão discutir as coisas do município, é verdade, mas vão prioritariamente beliscar e buscar o interesse do bairro onde moramos, onde eles moram. Isso vai ser muito bom, porque automaticamente cada bairro ou cada distrito eleitoral passa a ter pessoas capazes de requererem o tempo todo coisas para o seu distrito eleitoral, para o seu bairro. Acho isso muito, mas muito importante mesmo. Então, gente, eu só espero que a gente possa realmente chegar a esse acordo. Vamos ver se, por exemplo, até semana que vem, a gente consegue com algum presidente de partido ou algum candidato que, embora não possa dizer aqui que é candidato, que ainda não saiu a homologação do seu nome do seu partido, mas que a gente possa começar a discutir essa história do voto. O voto é distrital ou não? Essa é a primeira grande pergunta que nós temos que fazer agora, nesse princípiozinho de eleição. Por que eu digo isso? Porque, pelo menos na imprensa escrita, a gente já vê manifestações de que fulano de tal e cicrano são candidatos a prefeito e que o Manuelzinho das Couves tem assim, uma simpatia muito grande para ser candidato a vereador no bairro onde ele mora. E aí entra no bairro onde ele mora e faz lembrar do voto distrital. Será que além do bairro onde ele mora, ele vai ter voto nos outros bairros se o voto não for distrital? Não sei. Então, muita calma nessa hora, vamos ver se realmente a gente consegue, né, alguma coisa. Agora, tem um detalhe que eu não posso deixar passar, embora ainda tenha um tempinho no programa, que é o seguinte: os jornais, os grandes jornais, ou a grande imprensa, né, alguns colocaram-se favoráveis ao nosso presidente Bolsonaro. Outros, por alguma razão que eu ainda não alcancei, qual seja, embora eu saiba, né, alguma razão, estão violentamente contrários ao presidente Bolsonaro. Tanto que, lá pelas tantas, você encontra manifestações a favor, por exemplo, do cidadão que perdeu para ele, lá do PT, Fernando Matar, né? Era o nome dele, era Fernando, era até meu xará. Não era Matar, não, é parecido com isso, mas foi candidato. O Ciro Gomes também foi candidato. A gente vê até o retrato deles no Globo de hoje, né? Então, apesar dessa historieta toda, o que nós estamos vendo é o seguinte: e aí a imprensa publica, mas não explica como deveria ser explicado. Porque eu acho que nós, povo, temos o direito de conhecer a verdade na sua integralidade. E isso não está acontecendo. Vou dar um exemplo. Vou até ler um pedacinho aqui, pequenininho. Deputados estaduais não cumprem a legislação no tocante ao princípio do controle da despesa, segundo e conforme o orçamento que está aprovado e em curso em cada estado membro, né? Com reflexos no orçamento da União, que precisará aumentar o fundo de participação estadual. O que eu quis dizer com isso? Primeiro, nós temos 3 ou 4 estados membros falidos. E o estado do Rio não é o menos falido, está falido também.
Você vê que o governador Witzel ainda disse na semana passada, todo feliz da vida, que ele pagaria o salário dos 400 e tantos mil funcionários, servidores ativos e aposentados e pensionistas, não sei o quê, na sexta-feira passada. Sexta-feira, que dia foi? Se eu não me engano, foi dia 11, né? E a vantagem, sabe qual é? É que ele estaria fazendo o pagamento antes do vencimento do 10º dia útil. Por quê? Porque existe na lei de responsabilidade fiscal alguma coisa que o Estado do Rio foi dizer ao governo federal que pagaria os salários dessa galera até o 10º dia útil de cada mês. E aí, eu me perguntei mesmo, que vantagem é essa de dizer que está pagando antes do final, né, antes do 10º dia útil? Poderia deixar para pagar no 10º dia, mas está pagando antes, porque passou tanto tempo pagando depois, que pagando agora pelo menos o funcionalismo passa a ter um refresco nas suas coisas. Por exemplo, se ele recebe, como recebeu, se foi o caso, no dia 11, tem muita conta pessoal de luz, de telefone, de gás, que de repente venceu no dia 10. Então, ele fez o quê? Ele pagou no seu cheque especial no dia 10, porque no dia 11, pelo menos, o dinheiro entrou na conta dele e o banco, por causa de um dia, possivelmente não vai lhe cobrar juros. É possível. Então, mas de qualquer maneira, o que a gente está vendo é o seguinte, esses nossos deputados estaduais, do estado do Rio, em outros estados aí, que estão também mais pendurados do que não sei o quê, né? Esse pessoal está criando despesas para serem, para serem assumidas pelas tesourarias, no caso, pelas secretarias de fazenda desses mesmos estados. E aí vem a minha pergunta, se o que nós temos no orçamento é alguma coisa que já extrapola o mínimo possível, está muito mais acima disso aí, como é que nós vamos colocar mais despesa nisso aí? Então, é aquele efeito, sabe, que eu digo assim, pois é, eu, deputado, estou agora feliz da vida porque fiz uma lei e a lei passou na Assembleia Legislativa do Estado do Rio. E nessa lei eu estou criando uma condição melhor para os professores do Estado, uma condição melhor para os funcionários da saúde. Mas, gente, e a grana? Cadê a grana para pagar esse pessoal? Então, é muito gostoso, é muita cara de pau o sujeito de ser deputado, né? Desculpe os deputados, mas a verdade é essa. É muita cara de pau querer dizer que faz uma lei que foi aprovada, mas que não tem dinheiro para pagar, pô. Vai pagar quando? No ano que vem? No orçamento do ano que vem? Mas e se o orçamento já foi aprovado? Como é que faz? Caça alguma coisa para encaixar essa aí? Porque no mínimo tem que ser isso. É retirar de algum lugar para colocar esse pedaço. Então, eu fico pensando que os nossos deputados, né, estão mais perdidos que cego em tiroteio, porque eles sabem da condição catastrófica que nós, no estado do Rio, estamos vivendo. Não temos, o Estado, o governo, não tem dinheiro para quase nada. Tem dinheiro para o básico, a folha, o cafezinho, o correio, a gasolina dos seus funcionários e o dinheiro que mensalmente é entregue para o Poder Legislativo. Se dissesse que é desse dinheiro que vão sair as leis aprovadas, tudo bem. Só que a gente sabe por antecipação que não é daí. Esse dinheiro tem outra finalidade, outro papo. Tem deputado que vai ter que viajar, tem deputado que vai para o exterior e vai por conta do governo, da Assembleia,
com tudo pago, com um avião ida e de volta, com hotel 5 estrelas e com táxi para lá e para cá, lá na posição que ocupar, o que for. E aí sai dessa grana. Então não vai ser dessa grana que vai sair. Então eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, sobretudo quando a gente fala em legislação. Toda legislação que hoje está sendo criada com esse objetivo de facilitar essa ou aquela posição do trabalho, que é obrigação do Estado, a gente tem que tomar um certo cuidado, que eu acho que não é por aí que a coisa vai acontecer. Acho que não é. Mas tomara que eles tenham outro jeito, que eu não sei qual é. O outro jeito eu juro para vocês que eu não sei qual é. Porque o orçamento, ele é claro, né? Já falei isso aqui uma vez, vou repetir de novo. No orçamento, você fixa uma despesa. Então a despesa global do Estado do Rio é de tanto, 3 trilhões, não sei o quê, é uma grana aí. Dentro dessa grana estão todos os possíveis pagamentos que o Estado pretende pagar. Só tem uma diferencinha. Sabe qual é? 3 trilhões e 400 bilhões e 800 milhões é o que está previsto no orçamento fixado para pagamento. Porque também você tem 3 trilhões, 400 milhões, não sei o quê, de receita. Porque você estimou a receita. E se ela não entrar? Se não entrar essa grana, como é que você paga a despesa? Essas coisas são muito primárias para a gente querer discutir, não é? Porque para o político, que bom, conseguir essa lei assim. Só que não vai funcionar. A lei não vai funcionar porque não tem dinheiro, não tem recurso para fazer o pagamento disso aí. Então, com todo o respeito que me merecem os nossos queridíssimos deputados e senadores, né? Muito cuidado ao falar em criar essas legislações que implicam no crescimento da despesa sem que haja vamos dizer assim, sem que haja a receita para esse pagamento. Então, vamos aguardar para ver. Para encerrar o programa de hoje, tem uma coisa que eu não posso deixar de falar, que é a reforma previdenciária. Não é? Embora já se falou aqui na reforma partidária, já se falou, né, também na reforma eleitoral, tudo bem. Já falamos também da reforma tributária e vamos falar um pouquinho rapidamente da reforma da Previdência, que foi a primeira que começou e que ainda não acabou. E que a gente imagina que pelo menos até o final desse mês de outubro haja uma possibilidade dela acabar. Sabe por quê? Porque pelo menos, embora fora de prazo, passa a existir uma possibilidade de uma revisão do orçamento para 2020 com os novos números que a reforma da Previdência poderá trazer. Da mesma forma que a reforma tributária poderá trazer. Só que, no meu entendimento, eu acho que nós não vamos ter moleza nenhuma, ou seja, nós, povo, vamos continuar pagando, no mínimo, os percentuais que pagamos hoje. Fora disso, não tem jeito. Por quê? Porque é tal história. A receita é fixada em razão dessas arrecadações de até então. Eu fico feliz quando vejo, como vi semana passada, que a arrecadação de agosto foi superior à de agosto do ano passado. Mas a pergunta que eu me fiz e ninguém me respondeu é se a receita de agosto do mês passado foi superior à receita prevista para o nosso orçamento de 2020. Porque se não foi, não adiantou nada. Continuamos no preju. Sabe como é? Continuamos devendo.
Então, gente, vamos aguardar um pouco, que eu acho que pelo menos até 31 de outubro, muita água vai rolar debaixo dessa ponte e muita coisa vai vir à tona. Só tem uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, é que até então foi dito e foi cantado alto e bom som de que a reforma tributária traria provavelmente uma redução nos percentuais dos impostos, até pela racionalização de alguns deles, onde você teria a supressão de uns com o crescimento de outros, mas não na mesma intensidade. Então você teria uma redução tributária. Só que, pelo que eu estou vendo, nós não vamos ter redução, não. Nós vamos ter um tal de IVA. Já ouviu falar em IVA? Hein? Que é Imposto de Valor Agregado. IVA, Imposto de Valor Agregado, que vem por aí e vem mesmo. E aí a gente vai lembrar do imposto que pegou mal para burro para a gente, que foi aquele imposto do cheque, né? Que aquilo foi terrível. Tudo que você pagava, tinha que pagar aquilo ali. Você ia pagar uma duplicata no banco, que tinha que ser no banco, você pagava a duplicata e tinha que pagar, se eu não me engano era 0,3, alguma coisa nesse sentido, de imposto do cheque, imposto do cheque. Você pagava o cheque, aí cobria a duplicata, 0 a 0. Só que você ficava com um rastrinho ali de um débito a mais do imposto do cheque. E esse imposto foi para onde? Para o governo. Mas por quê? Porque tinha que cobrir o buraco, que não cobriu. O mais engraçado é que não cobriu. Porque se tivesse coberto, eu me pergunto hoje, será que nós ainda teríamos 170 bilhões de buraco no nosso orçamento desse ano, para o ano que vem? Será? Ô, gente, 70 bilhões, gente, é grana para ninguém botar defeito. Você quer ver um negócio? Em Pernambuco, teve lá um sujeito, que eu até esqueci o nome dele, mas era deputado, e que foi encontrado num apartamento dele, em que ele não morava, mas que usava para guardar dinheiro. 55 milhões, mas foi achado lá. Tinha nota de 100, de 50, sei lá se tinha de 20, não importa. Eu sei que era o espaço todo do apartamento para guardar dinheiro. E eu pergunto, se 50 e poucos milhões de reais você consegue guardar num apartamento, 170 bilhões você consegue guardar onde, hein? Talvez naquele espaço de 105 por 68 do Maracanã. Né? E assim mesmo, dependendo da altura, hein? Que vai ter que ter no mínimo uns 3 metros de altura. Que é brincadeira uma coisa dessa. Então, vocês que me desculpem, mas a verdade é a seguinte, eu não acredito na reforma tributária que ela vá trazer para nós, povo, uma melhoria, a não ser uma melhoria de racionalização a racionalização dos impostos. Ao invés de pagar tanto imposto, vamos pagar menos, numericamente, um número menor. Mas o valor vai ser mais ou menos a mesmíssima coisa. Tomara, gente, tomara mesmo que eu esteja errado. Mas eu acho muito difícil que eu pudesse cometer um engano desse. Sinceramente, acho muito difícil que vá acontecer alguma coisa nesse sentido. Quero, então, mais uma vez, dizer para vocês que reforma da Previdência, reforma tributária, reforma administrativa, que é a administrativa que vai dar algum conceito e algum reflexo na reforma tributária, que eu acho que a administrativa não vai sair tão cedo. Se ela não sai tão cedo, não sai a outra. Em todo caso, vamos aguardar para ver a elasticidade dos nossos deputados e senadores para a gente chegar aí a algum lugar que possa mostrar para a gente alguma coisa no sentido de que melhorará para todos nós no atual governo do presidente Jair Bolsonaro. A culpa não é dele. A culpa não é dele, que toda essa coisa doida
vem de trás há mais de 13 anos. Aliás, há mais, que já vai fazer um ano de governo, há mais de 15 anos. Não é? E, no mínimo, a gente tem que lembrar que isso já começou no governo Fernando Henrique. Passou pelos 2 ou 3 governos do Lula, chegou na dona Dilma, passou pelo seu Temer e agora o nosso presidente Jair Bolsonaro tem que segurar a peteca que estourou na mão dele. É isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção e eu continuo dizendo o seguinte, escrevam via internet, né? Tem aqui TVI 19, né? Oh, perdão, TVI 3, né? TVI Canal 3. TVI Canal 3. Mandem para cá, né, suas contestações, suas manifestações favoráveis, suas preocupações. Estando aqui, eu vou recebê-las e prometo a vocês que trarei aqui ao vivo no nosso programa, nos próximos programas. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até a próxima segunda-feira, 19h30, se Deus quiser.